Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de revisão sobre o plural do substantivo. Ontem nós vimos sobre o plural do substantivo que quando nós fazemos, ele também tem uma flexão com as palavras que acompanham, tipo quando aparece nas frases. Exemplo, a casa pegou fogo e ficou toda destruída. O substantivo aí é quem? Casa. Então, no plural, ela vai: as casas pegaram fogo e ficaram todas destruídas, ok? A viagem foi maravilhosa. O plural: as viagens foram maravilhosas. Terceira frase: o aparador de grama queimou. Os aparadores de grama queimaram. Então, observe aí que os verbos, ele também que acompanha o substantivo, ele foi para o plural, o artigo para o plural, tá? Agora, temos aqui algumas das regras que nós vimos ontem na aula. Regra do substantivo simples. O que é substantivo simples? O substantivo formado por uma única palavra. E aí temos a regra: quando ela termina em vogal ou ditongo crescente, deve ser acrescido o quê? A letra S, não é isso? Tipo, herói termina com ditongo. O O e o I, duas vogais, é um ditongo. Por isso fica heróis. Plâncton termina em N, acrescenta o S. A palavra boi termina em ditongo, acrescenta S. A palavra gato termina em vogal, acrescenta S. Fica gatos, tá? Segunda regra: os substantivos que terminam em consoante M devemos trocar por NS no final da palavra. Abordagens, nuvem, nuvens, bombom, bombons, não é isso? Jardim, jardins. Outra regrinha: o substantivo que termina com as consoantes R e Z deve ser acrescentado ES no final da palavra. Tipo, flor, flores, chafariz, chafarizes, colher, colheres. Então, veja aí que terminaram em R e Z no final e vai só acrescentar ES para fazer a formação do plural. Isso são o que? Substantivos simples, formados por uma única palavra. Já o substantivo que termina em ao, el, ol e u, tira o L e acrescenta IS. Exemplo: girassol, girassóis, vogal, vogais, papel, papéis, lençol, lençóis. Então, veja aqui todas as que terminam em ao, el, ol e u, deve tirar o L e trocar por is, ok? E vamos para aqui uma exceção de palavras. Palavras terminadas em L, como mal e cônsul, ela não vai trocar por is, mas só mais por les, ok? Exemplo: maus vai ficar males, cônsul fica cônsules, tá? Vamos mais uma regrinha: os substantivos que terminam em iu, os que são oxítono, lembra que a prof falou ontem para vocês? Para oxítono, acrescenta IS e os oxítono IS, ok? Então, anil, anis, juvenil, juvenis. Isso porque são que oxítonos, terminado em IL. Já os paroxítonos terminados em IU, acrescenta IES, não é isso? Inútil, inúteis. Réptil, répteis, ok? Mais uma regrinha: o substantivo terminado em consoante Z faz o plural de duas formas. Se for monossílabo, tom ou oxítono, acrescenta ES. E se for paroxítono ou proparoxítono, elas não mudam, continuam no mesmo. Vamos ver cada um exemplo. Os oxítonos:
paz, algoz, acrescenta o que? ES, tá? Paz, pazes, algoz, algozes. Isso porque são oxítonos. Já os paroxítonos, que são aquelas que tem a penúltima sílaba mais forte, não muda. Lembra da palavra lápis, que já está no plural, continua no plural. A palavra óculos, que já está no plural, continua no plural. A palavra férias já está no plural, não muda. Ônibus também não muda, porque elas já estão no plural. Quem vai mudar é o artigo, tá? As férias, os ônibus, aí ele muda, ok? O lápis, os lápis. E aqui temos a última regrinha da palavra ão. Como a prof falou para vocês, a palavra ão ela não traz uma regra pronta. Mas, na dúvida, na hora de escrever, nós devemos sempre estar consultando o dicionário, já que lá ele traz todas as palavras escritas corretamente, ok? Tudo isso é para quê? Na língua portuguesa, nós devemos seguir a norma culta. A nova ortografia, como as palavras delas têm que ser corretamente. Então, para isso, vamos lá, o plural do ão. Ele pode ser feito por ão, né? Que é o ãos, o ões ou ães. Vamos ver aqui. Ele, quando for ão, substituído por ES, no caso de doação, doações. Emoção, emoções. Aí o ão vai acrescentar ES, ok? Quando for substituído o ão por ães, tipo alemão, alemães, pão, pães, ok? Substituído por ão, no plural, cidadão, cidadãos, não é isso? E os substantivos terminados em X, eles são invariáveis, como córtex ou córtex. Eles não mudam. Acontece a mesma coisa com o lápis, o ônibus. Ele já estava aí no plural, ele não muda porque termina em X. Agora, vamos ver os substantivos, mais uma vez, que termina em RZ. Nós aprendemos que ele acrescenta o quê? ES, revólver, revólveres, raiz, raízes, flor, flores, caráter, caracteres, ok? Aí mudou um pouquinho. O substantivo em ao, el, ou, muda, tira o le e acrescenta IS, quintal, quintais, caracol, caracóis, hotel, hotéis, com exceção do mal e conso, que nós já vimos. Então, meus amores, aí nós revisamos as regras, né, de fazer o plural dos substantivos simples, aquele substantivo que é formado por uma única palavra. Então, temos aí 7 regras para ser seguida, como termina em ditongo, quando termina em Z, quando termina em X, quando eles já estão no plural. Então, temos que seguir, tá? Agora, nós vamos estar vendo a formação do plural do substantivo composto. O que é o substantivo composto? Aquele formado por 2 ou mais palavras, lembram? Como beija-flor, couve-flor, girassol, guarda-roupa, todos esses são substantivo composto pelo fato que eles são formados por 2 ou mais palavras. Então, como para fazer o plural, a nossa língua portuguesa, ela nos exige uma regrinha. Então, uma delas é, quando o substantivo for formado por palavras repetidas, né, somente o último nome, ele vai para o plural. O que é palavra repetida? 2 palavras iguais. Por exemplo, tico, tico. Como eu quero o plural, vai ficar tico, ticos. Só o último tico vai para o plural, tá? Tic-tac. Então, se a dica diz que palavra repetida, só a última vai para o plural, tic-tac fica o quê? Tic-taques. Lero, lero, fica lero, leros. Ping-pong, ping-pongues. Lembrando, palavra repetida, só a última palavra vai para o plural. Já o substantivo composto, em que o primeiro elemento for uma das formas grão, grã, ex, dom, são e bel,
o segundo elemento é que vai para o plural. Tipo, grão-duque fica grão-duques. Grão-mestre, grão-mestres. Grã-cruz, grã-cruzes. Então, observe que só o segundo substantivo, o segundo elemento, ele foi para o plural. O primeiro continuou intacto. Por quê? Porque ele é formado por um elemento que dá forma, entendeu? Vamos agora para as palavras formadas de substantivo mais substantivo. Então, eles irão para o plural quando o último elemento estiver indicando forma, finalidade ou semelhança do primeiro. Somente ele irá para o plural. Por exemplo, banana, banana, maçã. Então, a forma da banana é de uma maçã. Então, fica o quê? Bananas, maçã. Só o primeiro está indo para o plural. Pombo, correio. É o que é a característica do pombo. Então, só a palavra pombo vai para o plural. É a primeira palavra quando dá o quê? Forma, finalidade ou semelhança do primeiro elemento, do primeiro substantivo. Navio, escola. Fica navios, escola. Decreto, lei. Decretos, lei. Salário, desemprego. Salários, desemprego. Então, aí veja que são duas palavras formadas por substantivo, mas que eles têm a função de dar uma finalidade, uma semelhança ou forma do primeiro substantivo. Para isso, apenas o primeiro vai para o plural. Mas quando o substantivo ele for formado por 3 ou mais elementos e dentre esse elemento tiver uma preposição, vocês ainda não estudaram o que é preposição, mas a Pro já lembrou para vocês que preposição é o que? O de, o a, o para, o dó, né? O sem, o sob. Então, vamos ver aqui. Eu tenho as palavras pé de moleque. Na verdade, esse pé de moleque aqui ele ainda não está atualizado com a nova forma ortográfica, que pé de moleque agora ele perdeu o hífen, tá? Mas estamos estudando sobre o plural de pé de moleque. Nós vamos saber que se o segundo elemento for procedido de uma preposição, ele lá irá para o plural. Então, pé de é uma preposição, então ele vai para o plural. Então, fica pés de moleque. Pimenta do reino fica pimentas do reino. Mula sem cabeça fica mulas sem cabeça. E pôr do sol fica pores do sol. Já que substantivo terminado em R acrescenta ES. Não é isso? Relembrando, se a segunda palavra for uma preposição, o substantivo primeiro é quem vai para o plural. Pé de moleque, pé substantivo, de preposição, moleque substantivo. Então, quem é que vai para o plural? O primeiro substantivo antes da preposição, que a preposição aí é o de, o dó, o sem, tá? Então, fica pés de moleque. Vamos ver outros exemplos de substantivo ligado por hífen, tá? Quando os elementos do composto é constituído de 2 substantivos ou de um substantivo e um adjetivo, ambos vão para o plural. Então, os dois vão para o plural. Veja, couve-flor. Couve é substantivo e flor também é substantivo. Então, os dois vão para o plural. Fica couves, flores. Batata doce. Batata é substantivo. Doce é um adjetivo porque está dando a qualidade da batata. Então, eles vão os dois para o plural, já que diz que quando ele é procedido de 2 substantivos ou de substantivo mais adjetivo, todos aí vão para o plural. Exemplo, tenente, coronel. Tenente, substantivo, coronel também substantivo. Então, fica tenentes, coronéis. Os dois vão para o plural. Amor perfeito. Amor substantivo. Perfeito é adjetivo, que é a qualidade do amor. Então, a regra diz que
Substantivo mais substantivo, tudo plural. Substantivo mais adjetivo, também tudo plural. Então, fica amores perfeitos. Água, marinha, também são dois substantivos, então vai tudo para o plural. Águas marinhas. Vitória, rédea, também formado por dois substantivos, vai tudo para o plural. Então, relembrando, formado por dois substantivos, vai tudo para o plural. Formado com substantivo mais adjetivo, também vai para o plural. Então, vamos lá. Substantivo mais adjetivo, tudo plural. Adjetivo mais substantivo, tudo plural. E numeral mais substantivo também vocês vão ver que vai tudo para o plural, como quinta-feira, sexta-feira, que o numeral é número, não é isso? Quinta-feira é referente ao quinto dia, sexta-feira, sexto dia. Então, vai tudo para o plural. Mais um exemplo aqui, ó. Substantivo mais substantivo. Quando eles indicam a forma e finalidade, ele vai para o plural apenas quem? O primeiro substantivo. Banana, maçã, bananas, maçã. Pombos, correio, pombos, correio. Navio, escola, navio, escola. Homem, rã, homens, rã. Então, meus amores, aqui fica a nossa aula de revisão e a aula de plural dos substantivos compostos. Estudem aí bastante essas regrinhas para na hora de fazer o plural, tá? E vamos para a nossa próxima aula. Antes, vamos dar aí um pequeno intervalinho para falar sobre o coronavírus e os meios de proteção, ok? Use sua máscara, fique em casa e se cuidem bastante. Vamos, meus amores, estudar um pouquinho sobre os problemas das cidades e do campo, os serviços sociais e a cidadania. Nós já vimos que cidade é o meio onde se encontra a maior parte da população. E o campo é aquela que fica a menor parte, com a vida social mais agradável, mais sossegado, mais tranquilo, não é isso? Mas quando falamos de serviços sociais e cidadania, nós temos que estar procurando saber quais são os serviços sociais que tem esses povos direito. Então, vamos ver aqui. Com o inchaço das cidades, o crescimento das cidades, provocado pelo acúmulo de pessoas e a falta de infraestrutura adequada, gera transtorno para a população. Quanto mais a cidade cresce, ela não tem uma boa infraestrutura para oferecer às pessoas. Claro que as pessoas que vivem nela vão sofrer aí alguns transtornos. Estes transtornos são falta de saúde, questão de moradia, desemprego, desigualdade social, educação e exclusão social. O acesso à moradia com as devidas condições de infraestrutura, que é saneamento ambiental, asfalto, iluminação, não atinge a todas as camadas da população brasileira. Claro, vai atingir a camada mais pobre, as camadas mais baixas, ok? A camada que tem uma infraestrutura menor. É cada vez mais comum o surgimento e ampliação de favelas desprovidas de serviços públicos. Outro agravante são as pessoas que não conseguem obter renda suficiente para ser destinado à habitação e acabam utilizando as ruas da cidade como esforço de moradia. Então, nós vimos que a cada vez mais tem pessoas nas ruas. Por quê? Porque a condição de vida deles e o trabalho que tem não é o suficiente para suprir as suas necessidades. Mas nós sabemos que tem que ter aí o serviço público, que tem que ter garantia para essas pessoas viver bem na cidade, ok? Então, essas pessoas, quando não tem moradia, o que acaba? Elas vão morar nas ruas, nas calçadas, não é isso? Que utiliza aí como espaço de moradia. Mas uma cidade, ela tem sua administração pública. O que é uma administração pública? É um conjunto de órgãos e serviços públicos que deve satisfazer as necessidades da sociedade.
Mas nós percebemos que, na verdade, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, devido aí à quantidade de pessoas, ao trabalho, esses serviços eles não são efetivados de forma adequada como mostra aí o setor público, não é isso? Às vezes temos aí a falta de segurança, a falta de educação, falta de escola, de moradia, de alimentação, de vacinação, de tudo isso. Mas se temos a administração pública, ela oferece os serviços públicos. O que é o serviço público? É um conjunto de atividades desenvolvida pelo setor público. E essas atividades têm que ser desenvolvidas com eficiência, com decência para o povo. E tem que ser prestado conta de tudo aquilo que foi feito, ok? Então, quando se fala em saúde, por que é importante investir na saúde pública? Porque com saúde nós sabemos que nossa população, nossa sociedade, nossa cidade, ela vai estar apta, todas as pessoas, para conviver bem, em vez de estar indo para a rua, morar comer algo do lixo, ok? Então, os investimentos em serviços públicos se faz necessários, indispensáveis, na educação, na saúde, na moradia e segurança, de forma que eleve a qualidade de vida e principalmente dignidade para todos os cidadãos brasileiros. Nós temos o direito de ter saúde, educação, segurança e moradia de qualidade, mas às vezes nós sabemos que não chegam para todos, que a maior parte dessas pessoas que não têm esses serviços públicos, o que acontece? Ficam doentes, vão morar nas ruas, começa a captar coisa do lixo para comer, e aí a saúde dessa pessoa fica, infelizmente, deplorável. Os princípios dos serviços públicos. Para se prestar um serviço público, eles têm que estar adequados às normas que são exigidas pela sociedade, pela administração pública. E para isso, eles têm que atender alguns princípios, alguns requisitos oferecidos, como legalidade. Todos os serviços prestados têm que ser legal pela lei. Se sai uma vacinação, por exemplo, do Covid, ele não pode sair vacinando as pessoas sobre o Covid se essa vacina ainda não foi registrada por lei, não sabe que é certo, se é errado. Se foi já legalizado, autorizado para poder aí aplicar as pessoas, ok? Os funcionários têm que agir com impessoalidade. O que é isso? É atender todas as pessoas de forma por igual, independente da condição social, independente da sua etnia, independente de sua raça, independente de tudo. Atender as pessoas de forma igual para todos, sempre prestando o seu melhor serviço, o seu melhor trabalho. Ter moralidade. Ter moral é você prestar um serviço com ética, com responsabilidade, com respeito. Trabalhar com saúde é você guardar para você as informações que você tirou de uma outra pessoa, por exemplo. Agora, nesse período, nós estamos na pandemia. As pessoas do serviço público que trabalham, que prestam serviço público nas casas, as pessoas que estão com Covid, eles não divulgam as informações, quem é, o nome, onde reside, tudo. Por quê? Porque eles estão aí prestando um trabalho com ética, usando a moralidade para não degrenir a imagem de uma pessoa, tá? A publicidade. Publicidade é o quê? É obrigatório divulgar os atos administrativos. Se vai ter uma vacinação, a campanha de vacinação, é necessário que esteja aí em cartazes, em jornais, em revistas, em livros, em rádios, em TVs, divulgando para toda a população que vai ter aquela vacinação, o dia, o horário, a idade, as pessoas que podem tomar, se é gestante, se é idoso, se é lactante, se é bebê. Então, a publicidade é de fundamental importância para a divulgação dos serviços públicos, ok? E prestar também contas, E a eficiência no trabalho é fazer um bom trabalho de forma proveitosa,
é você trabalhar e aproveitar o seu tempo, aproveitar as informações que você tem, os meios de trabalho, para aí você estar fazendo um trabalho ainda melhor, tá, meus amores? Agora vamos para o nosso próximo conteúdo: tecnologia, trabalho e sociedade. O nosso tema já está falando tecnologia no trabalho e na sociedade. Então, nós sabemos que, a passar dos anos, a tecnologia está investindo muito na forma de trabalho. Os trabalhos hoje estão sendo muito mais ágeis. Coisa que você fazia durante um ano, hoje você pode estar fazendo em meses, tá? E nosso período que nós estamos vivendo, se nós não tivéssemos tecnologias, nós não estaríamos estudando em casa. Estaríamos todos aí parados sem estudar se nós não tivéssemos aí esse processo da Revolução Industrial, ok? Então, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Então, assim, graças à Revolução Industrial, que foi um divisor de águas, ela permitiu que a indústria a cada dia fizesse instrumentos, tecnologias para que o trabalho ele fosse agilizado e com isso fosse a cada dia realizado de forma mais rápida. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Antes as pessoas cortavam uma árvore só com o facão, o machado, e ela teria que o quê? Ir para uma indústria para depois fazer o móveis e aí você levar para o comércio. Hoje não, o homem ele já pode cortar, ele mesmo já pode preparar a madeira, ele mesmo já pode preparar uma mesa, uma cama, uma cadeira e vender, sem precisar passar aí por vários caminhos. Ele mesmo já tem o meio, a tecnologia e a formação, né? A educação de como fazer tudo isso. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Graças à Revolução Industrial, o surgimento das indústrias, né, de forma cada dia mais moderna, o trabalho, ele facilitou muito o trabalho humano, saindo do trabalho manual para o trabalho feito através das máquinas. Então, vamos conhecer aqui as formas de trabalho. Antes do surgimento da indústria, o trabalho era o quê? Manufatureiro, um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal de quem produzia. Mas depois, com a Revolução Industrial, veio o quê? A manufatura, que foi substituída, saindo de manufatura e indo para maquinofatura. Manufatura é manual, maquinofatura é através das máquinas, é o que nós temos hoje. Nós fazemos hoje muito trabalho através das máquinas. Uma coisa que você ia levar uma semana fazendo, hoje você faz em questão de horas, minutos. E aqui, meus amores, ficamos com nossa aula de hoje. O nosso diário, livro de português, páginas 137 e 138. Livro de Geografia, páginas 64, 65, 97 e 98. E vocês têm uma ficha de história falando sobre a independência da Bahia, que se comemora no dia 2 de julho do ano de 1823, graças aí aos baianos derrotarem todos os portugueses que ainda existiam aqui depois de mais de ano da independência do Brasil, ok? Beijos, até nossa próxima live, sexta-feira. Assistiu a aula até o fim, dá seu like. Beijo, meus amores.